Abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 32. Vamos ler na versão revista e corrigida. Eu vou pedir para que você me ajude a poupar um pouquinho a minha voz. E você, olhando para o telão, se você pode ler a plenos pulmões esse texto de Jesus Cristo, relatado pelo evangelista João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Um texto muito conhecido. E nós veremos o que obediência tem a ver com o que Jesus está falando aqui. Pode bem forte ler. Jesus e conhecereis a verdade, vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra. Eu quero lhes falar a respeito do paradoxo da liberdade, inicialmente. A escravidão do eu para o pensamento contemporâneo, liberdade é a ausência de restrições. É o direito de seguir cada impulso, cada desejo e cada vontade sem prestar contas para ninguém. Eu faço o que eu quero, eu faço o que dá na minha telha, ninguém tem nada com isso. Liberdade é poder fazer o que se quiser. No entanto, a realidade do comportamento humano nos mostra algo diferente. Quanto mais o homem busca ser dono de si, mais ele se torna escravo das suas inclinações. O pecado opera uma patologia da vontade. Ele cria trilhas em nossa estrutura mental que nos levam repetidamente ao mesmo erro, mesmo quando nós sabemos que ele faz mal. Quando Jesus fala a esses judeus, como é que eles reagem? Eles reagem dizendo que nunca foram escravos de ninguém. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós somos descendentes de Abraão. Eles estavam sofrendo de uma cegueira cognitiva. Eram escravos, sim, escravos espirituais, achando que eram livres. A verdadeira desobediência, amados, não é um ato de liberdade, é um ato de prisão. A verdadeira desobediência é um ato de prisão, não é um ato de liberdade. Quando eu desobedeço a Deus para seguir o meu desejo, eu não estou sendo livre. Quando a pessoa viciada em droga, seja qual for, ela satisfaz aquele desejo, ela na verdade o está fazendo porque ela é escrava da droga, ela é escrava do vício. Quando o marido ou a esposa reiteradamente adultera, ele não é escravo da liberdade, é escravo do vício, do pecado, da inclinação para a desonra. Quando desobedeço a Deus para seguir o meu desejo, não estou sendo livre, estou apenas trocando o governo do Criador pela tirania dos meus próprios impulsos. Mas permanecer é um método de libertação criado por Deus. Jesus apresenta uma condição. Veja o que ele diz lá no primeiro versículo que lemos. Se vós, o quê? Se vós, o quê? Permanecerdes na minha palavra. O original grego, a palavra que está ali para permanecer, tem o significado de habitar, de fazer morada, de estabelecer residência. A obediência que liberta não é aquela que faz uma visita ocasional à Bíblia durante a semana, ou a um culto no dia de domingo. É a obediência de quem estabelece a sua estrutura de pensamento dentro das Escrituras Sagradas.
Quando você decide permanecer, você está permitindo que a palavra reorganize os seus afetos, cure as suas memórias e redirecione as suas decisões. Veja o que diz o Salmo 91. Aquele que habita, aquele que tem habitação, aquele que reside. Onde? No esconderijo do Altíssimo. Qual é a promessa? À sombra do Onipotente, aquele que tudo pode, descansará. Ele dirá do Senhor, Ele é o meu, só pode dizer que é meu Deus, aquele que habita. Aquele que visita, não. Aquele que visita é um religioso, aquele que visita é um amigo do Evangelho, aquele que visita é alguém que tem simpatia pela religião, mas não tem aliança com o Deus dela. Nós estamos vivendo num tempo dos desigrejados, daqueles que dizem, eu tenho Jesus, mas não tem nenhuma aliança verdadeira com Ele, porque a palavra que declara não é verdade nos seus atos. Não sente constrangimento pelo mentir, não sente constrangimento pelo adulterar, não sente constrangimento pelo corromper, não sente constrangimento pelo ser corrompido, não sente constrangimento por fazer aquilo que desonra a Deus, por viver de um modo diferente daquele que Deus estabeleceu. É escravo, acreditando que é livre. Mas quando você decide permanecer no Senhor, na palavra do Senhor, tem aliança com Ele, então você está permitindo que a palavra do Senhor reorganize os seus afetos, cure as suas memórias, redirecione as suas decisões. Tem muita gente boa passando por momentos terríveis e procurando solução na psicologia, na psicanálise, na neurociências. Deixa eu dizer para você, eu sou um estudioso da mente, você sabe. Eu sou um amante da ciência, você sabe, mas nada disso é possível sem o poder de Deus. Se estiver distoante dos princípios e valores da palavra de Deus, aquele psicanalista, aquele psicólogo, aquele neurocientista, ele vai levar você a dar vazão aos seus sentimentos, a dar vazão aos seus impulsos, desonrar ao Senhor e ser mais escravo ainda. A nossa estrutura interna, ela é moldada por aquilo que nela habita. Se você habita na culpa, você é escravo do passado. Se você habita na ansiedade, você é escravo do futuro. Mas se você habita na palavra de Deus, a sua obediência deixa de ser um esforço muscular para se tornar um estado de ser. Você obedece. Então, porque a sua mente foi reprogramada pela presença viva de Cristo em você. Mas Jesus diz que há um conhecimento que cura a dissonância. Ele diz, conhecereis e a verdade. A palavra conhecer aqui, no grego é gnosko. Isso vai muito além do acúmulo de informações. Não é saber. Jesus não disse, e sabereis a verdade. Ele disse, e conhecereis a verdade. A palavra conhecer na Bíblia, ela tem, na maior parte das vezes que ela é usada, se não em todas, a ideia de ter intimidade profunda. Por isso, as versões mais antigas da Bíblia trazem assim, conheceu, pois, Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e lhe deu um filho. Conhecer ali é ter profunda intimidade. Seria o mesmo que dizer, e Adão e Eva tiveram profunda intimidade, a ponto de gerar uma nova vida. Conhecer gera algo. Jesus está dizendo, se você conhecer a verdade, ela gerará para você libertação, você deixará de ser escravo.
Você deixará de ser escravo dos impulsos, você deixará de ser escravo dessa programação mental maldita que foi construída em você, quem sabe pelo teu pai, que dizia que homem não chora, e por isso você se tornou uma pessoa rígida. Talvez por você que ouviu da tua mãe dizer não respeite, não obedeça, não baixe a cabeça para marido. E você se tornou uma feminista, alguém que diz eu sou cristã, mas esposa as ideias malditas da rebeldia, que faz torcida a verdade do que seja verdadeira submissão, que não é ser capaz. Jesus diz: conhecer a verdade te faz liberto. E do que a verdade nos liberta? Da ignorância, do não saber. Quantas vezes você, quem sabe um dia você pegou e falou: agora eu entendi. Quem já passou por isso? É a famosa eureka. Agora, gente, como é que eu nunca vi isso? Quem já passou por isso? Porque você teve intimidade com a verdade, te libertou da cegueira, da ignorância, estava ali na tua cara e você não via. Porque havia uma barreira entre o objeto e você. E essa barreira estava onde? Nas suas vistas. No filtro que você foi, recebeu, na verdade, e que você foi usando ao longo da sua vida. Por favor, tem alguém aqui chamado Gabriela? Tem. De repente, alguém, Gabriela é um nome lindo. Alguém aqui tem o nome de Gabriela? Não. Mas você conhece Gabriela de Jorge Amado? Conhece Gabriela da música? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Só faltou dizer assim, e eu vou morrer assim. Um cristão não pode ser crente Gabriela, ele não pode. Porque ele disse, eu morri para quem eu era, eu morri para Gabriela, eu nasci para filho de Deus. Eu recebi um novo nome. Aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 diz, foi tornado filho de Deus, recebeu poder para ser tornado, para receber um novo nome. Qual é o novo nome? Sobrenome. Agora é filho de Deus. Esse conhecer, então, vai muito além do acúmulo de informações, não é saber. É um conhecimento experimental, é íntimo. Muitos de nós, amados, vivemos em um estado de ruído interno, o que chamamos de dissonância. Sabemos o que é certo, mas fazemos o que é errado. Paulo diz assim, miserável homem que eu sou, porque aquilo que eu não quero fazer, porque eu sei que é errado, em algum momento eu acabo fazendo. E aquilo que eu sei que é certo, e eu quero fazer, às vezes eu não faço. Sabemos o que é certo, mas fazemos o que é errado. Quem vai nos livrar disso? Deus. Como? Através da minha obediência à sua palavra. Sabe, irmão, nós vivemos num tempo de desconstrução de tudo aquilo que é valor. Eu cresci sendo ensinado pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus tios mais velhos, todos. Mas, sobretudo, começou em casa. Quando você chegar num lugar e você encontrar uma pessoa mais velha, toma a bênção. E como é que a gente tomava a bênção? Pegava a mão. Bênção, vovó. Que vovô que nada, ela era mais velho, tinha cabelo branco. Era que nem Marco Aurélio, assim. Não, Marco Aurélio ainda não está branco, não. Marco Aurélio está acobreado. Chique ele, né? Bonitão. Chegava perto de uma pessoa mais idosa, cabelinho branco. Benção, vovó. O cabelo ainda não está. Benção, titia. Respeito. Eu fiquei impressionado quando eu estive na Índia. Inicialmente eu fiquei chocado. Porque eu estava na casa do missionário. Ele é indiano. E aí ele me levou para visitar algumas pessoas da igreja.
E quando chegamos numa determinada casa, estávamos lá, chegou um rapaz. E o rapaz, quando entrou, e lá todo mundo deixa o calçado na porta, não entra calçado. Né? Paraíso das donas de casa. E aí, o rapaz entrou, deixou o calçado à porta, e quando ele chegou na sala, estava a senhora. A primeira pessoa para quem ele se dirigiu foi ela. E quando ele chegou lá, sabe o que ele fez? Ele se abaixou, colocou a mão no pé dela. Então ele se levantou, pegou a mão, beijou, levou a testa, beijou, levou a testa, beijou, levou a testa. Eu falei, que ritual é esse aí, né? Será que isso aí é do hinduísmo? Isso aqui não é uma casa de crente. O negócio é esse. Aí eu vi que ele depois foi para o casal, fez a mesma coisa. Primeiro para o homem, depois para a mulher. Aí ele veio a mim, falei, vai beijar minha mão não. Mas a minha ele não beijou a mão, ele estendeu a mão e me cumprimentou. Falei, deve saber que eu sou ocidental, então me cumprimentou a moda ocidental. Aí foi para o Abraham e fez a mesma coisa. Falei, mas o Abraham não é ocidental, é daqui. Eu fiquei quieto, depois eu perguntei, Abraham, que ritual é aquele? É de que religião? Eu falei, não, isso não é de religião. Ah não, o que é? Isso aqui é a nossa maneira, como nós ensinamos nossos filhos a terem respeito pelos mais velhos. Falei, como assim? Quando nós nos aproximamos de alguém, chegamos em um lugar e que tem uma pessoa mais velha, de destaque, a quem devemos honrar, nós a cumprimentamos com reverência. Irmãos, nós perdemos isso no nosso Brasil. E aqueles que chamam a nós, cristãos, conservadores, comprometidos com a verdade, comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos por construirmos um lar, uma sociedade, uma vida, um país com ordem e decência, são aqueles que dizem que nós estamos errados, são aqueles que dizem que aqueles que seguem pastores assim, estão vivendo sob uma lavagem cerebral, querendo ficar parados num tempo do passado. Melhor então é viver o que temos hoje, em que as universidades são verdadeiros chiqueiros, as paredes estão sujas de pichação para tudo quanto é lado, os banheiros são visitados tanto por homens quanto por mulheres, e é uma nojeira. É uma lixaria para todo lado que se vai. As escolas, as garotas, os meninos jogam as cadeiras nos seus professores, só falta dar na cara deles. Esse é que é o país melhor. Essa é que é a sociedade melhor. Gente que não vive sob obediência. Gente que não sabe o que é padrão de honra. Porque não tem honra para com Deus, terá para com o próximo. E de quem é a responsabilidade de fazer com que isso seja diferente? É minha e sua. Mas você, acompanhando a sociedade, você ensina seu filhinho a chamar o mais velho de você, a chamar o vovô de você, a chamar a mamãe de você. Você é casado e chama teu marido de papai. Você é casado e chama tua mulher de mamãe. Vem cá, mãe. E seus filhos estão crescendo dentro de um ambiente de confusão cognitiva. Afinal, a minha mãe é a mãe dele ou a mulher dele? E há aqueles que acham isso uma idiotice. E para você que não me conhece, deixa eu te falar, sou pós-graduado em ciência, em neurociência e comportamento. Não sou apenas um pastor que não tem estudo, não tem formação acadêmica, não tem formação científica, não tem experiência de clínica. Eu estou te falando com propriedade, não apenas da verdade da palavra de Deus, mas também com a realidade prática que a ciência proporciona. Olha para a sociedade, olha para o seu redor, olha o que a gente está vivendo. E você insiste, por mais que você esteja sendo orientado, a pegar o teu filhinho de 5 aninhos, de 3 aninhos, de 8 aninhos, e dar um celular na mão dele. Você está destruindo a mente, o cérebro do seu filho, e desconstruindo o que Deus fez, preparou pela natureza, com que ele veio a esse mundo. Uma folha de papel praticamente em branco. Por que praticamente? Porque vem com
inferências da epigenética, inclinações que ele terá. E se você não o fizer saber o que é certo, do jeito certo, à luz da palavra de Deus, obedecendo os princípios e valores da palavra de Deus, você vai construir homens e mulheres que vão permanecer fazendo o que está sendo feito errado. Nós não devemos ser assim. Se somos verdadeiramente cristãos, filhos de Deus, nós temos responsabilidade para com o futuro dos nossos filhos. Quando morrermos, não mais estaremos aqui, mas o que eles viverão? Muitos estão vivendo aí nesse estado de ruído interno, essa dissonância, sabendo o que é certo, mas fazendo o que é errado. Por quê? Receio, às vezes, do ambiente, do meio, de ser questionado, de sofrer expressões desagradáveis. Vai olhar meu Instagram, vai olhar meu TikTok, vai olhar meu Facebook, veja lá os comentários que muitos colocam lá a respeito daquilo que eu falei, falando de mim, sem me conhecer. Por quê? Porque são escravos da ignorância. São escravos da sua inclinação. Por isso defendem o aborto, porque não tem compromisso com a vida. Por isso defendem as drogas de serem liberadas, porque não tem compromisso consigo mesmo e a sua saúde. Porque para si seu corpo não é templo do Espírito Santo, seu corpo é seu corpo, meu corpo, minhas regras, faço o que eu quiser, inclusive para me destruir. Isso não é ter liberdade, isso é ser escravo do eu, dos impulsos. Isso gera estresse, angústia, fragmentação da alma. A verdade de Jesus, amados, não é apenas um conceito filosófico, é uma pessoa que ao ser conhecida, com ela tendo intimidade, ela unifica o nosso interior. A obediência cura essa divisão. Quando você conhece a verdade de que é amado, aceito, perdoado em Cristo, a necessidade de desobedecer para se sentir vivo ou no controle desaparece. A obediência é o alinhamento entre o que eu sei, verdade, e o que eu faço, vida. Eu vou corrigir essa frase. A obediência é o alinhamento entre o que eu conheço, que é a verdade, e o que eu faço, vida. Sabe o que está faltando na sociedade? Cristãos que conhecem a verdade. Está cheio de gente que diz que é cristão, que sabe a verdade, mas não tem vida, não tem prática, não tem aplicação prática a respeito dessa verdade que diz saber, não tem intimidade. É crente que vai domingo, participa de um culto e vai embora, e diz: eu sou evangélico, nunca foi nem batizado, e talvez tenha sido batizado, sem nem saber o significado disso. Quantas pessoas ao longo desses anos todos eu rebatizei. Gente que foi batizada até em igrejas batistas. Ah, pastor, olha, depois que eu participei do seminário aqui de iniciação, eu descobri que o meu batismo não valeu. E alguém poderia dizer: mas por que não valeu? Não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi. Mas então por que não valeu? Porque eu não tinha consciência daquilo que eu estava fazendo. Eu apenas cumpri um ritual de iniciação. Tem muita gente que precisa casar de novo. Porque entrou numa igreja, gastou uma grana preta, com paramentos, com festa, mas não casou. Apenas cumpriu um ato religioso. Na alegria ou na tristeza, amém. Na saúde ou na enfermidade, amém. Na pobreza ou na riqueza, amém. Isso é ritual. Mas qual é o significado? Qual é o significado da jovem ou da mulher entrar à porta acompanhada do seu pai, se não é ele, do seu
tio mais velho, se não é ele do seu filho mais velho, se não é ele de alguém que represente autoridade sobre ela na sua família. Qual é a representação daqueles dois virem até um determinado ponto, enquanto o noivo espera entre o altar e o lugar onde a receberá? Qual é o significado dele primeiro cumprimentar o pai, para então receber a noiva e os dois caminharem até o altar perante o pastor? Qual é a representação de estar com um véu ou uma roupa, um vestido de noiva branco? Tem gente que vem de preto. Aqui não, tem gente que vai de preto. Vai de roxo. Porque não sabe o significado, não conhece a verdade. É apenas um ritual que faz conforme quer. Casar virou apenas uma cerimônia que não precisa nem de um pastor, basta ter um cerimonialista. É só ter um cerimonialista. Ou às vezes chamam um pastor ou um padre apenas para dar uma bênção, para bater foto. Mas qual é o significado na alegria ou na tristeza? Qual é o significado na pobreza ou na riqueza? Qual é o significado na saúde ou na enfermidade? A maioria casa sem saber, porque não conhece e depois vai ter problema. Mas Jesus disse: se você conhecer a verdade, o que acontece? Você vai ser liberto. Liberto do quê, irmão? Da ignorância, o não saber. Quer ver uma coisa chata de ouvir? Nós somos muito ignorantes. Ignorante no sentido do orgulho, do achar que sabe, da vaidade, do orgulho, do encher o eu e dizer: eu sei. Sabe nada, inocente. Quando você conhece a verdade de que é amado, de que é aceito, que é perdoado em Cristo, a necessidade de desobedecer para de se sentir vivo. Ou no controle, desaparece. A obediência, amados, é o alinhamento entre o que eu conheço, que é a verdade, e o que eu faço, a minha vida. A sociedade brasileira, o mundo precisa de cristãos autênticos. Gente que conhece a verdade e não apenas sabe. Gente que conhece a palavra de Deus e não apenas carrega em várias versões diferentes, num tablet, num celular ou impressa em papel e tinta. Mas que verdadeiramente a conhece, que tem intimidade. Mas nós chegamos então à verdade que a liberdade, ela é o destino da obediência. Jesus diz: conhecereis a verdade e... Conhecereis a verdade e... Você pode dizer: a verdade me liberta. Você precisa de libertação? Você precisa. A maioria não sabe que precisa. Porque o mundo nos ensinou, o mundo nos forjou e está nos forjando a sermos autossuficientes. E a autossuficiência é a origem do pecado. Satanás chega para Eva e diz assim: você sabia que Deus está te enganando? Eu falei: não, Deus está me enganando? Ele só disse que você não pode comer do fruto, que o dia que você comer do fruto, você não vai precisar mais dele. Você vai ser igualzinho a ele. E a palavra de Deus diz que, vendo a mulher que o fruto era atraente e agradável ao paladar, ela nem provou, mas já estava salivando. Isso deve ser gostoso. Ela tomou do fruto. Qual foi o fruto que ela tomou? Não é o fruto que ela tomou.
É o fruto que ela produziu. Qual foi o fruto? Desobediência. A desobediência foi provocada pelo quê? Pela vontade de ser autossuficiente. Deixa eu te falar uma coisa, que as crianças não estão aqui, estão em outro lugar. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo fala que você se masturbar significa você conquistar conhecimento sobre o seu próprio corpo. Mas você sabe qual é o significado da masturbação? Autossuficiência. Você não precisa do que Deus fez para te satisfazer. Porque a pessoa, quando ela se masturba, ela está dizendo, eu não preciso do que Deus fez para satisfazer a minha necessidade fisiológica. E como o desejo e a vontade da satisfação, ela é urgente, não pode esperar. E não pode esperar por quê? Porque essa pessoa não é livre, ela é escrava. Escrava dos seus próprios impulsos. Então ela não espera a providência de Deus, ela não espera para fazer do jeito de Deus. Ela faz como Eva. Vai lá e faz. Mas Jesus diz que a verdade nos liberta. Conhecer, ter intimidade com a verdade. Se a Bíblia Sagrada fica em algum lugar na tua casa durante a semana, e você se alimenta da ideologia, da influência do influencer, da influência de um político, da influência de uma entidade, da influência de quem quer que seja, você é um escravo. Aquilo que te dá liberdade, aquilo que produz libertação em você, está ali, relegado à poeira, ao ostracismo, ao esquecimento, que é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é o instrumento do Senhor para nos dar libertação. Porque é ela que nos proporciona o verdadeiro conhecimento. O conhecimento da verdade que liberta é a palavra de Deus. Aqui nós chegamos ao ponto central, amados. A obediência cristã não é o caminho para a prisão, é a porta de saída dela. O legalista, ele obedece para tentar ser livre da condenação. Mas ele ainda é escravo do medo. Ele vem à igreja por medo. Ele faz o que faz, servindo no ministério, por medo. É o legalista. Ele quer impor aos outros aquilo que é a visão da verdade. Porque ele é legalista. Mas é escravo do medo. A obediência cristã não é o caminho para a prisão, é a porta de saída para o religioso. O religioso obedece para manter as aparências. Ele é escravo do julgamento alheio. Não, vou usar essa roupa aqui não, porque essa roupa aqui desse jeito, isso aqui não é coisa para crente. Ah, por quê? Porque está preocupado com o que os outros vão falar dele. Como é que ele ou ela deveria escolher a roupa? Essa roupa aqui agrada ao Espírito Santo de Deus. Eu me vestir desta forma, eu ofenderei e construirei algum constrangimento para com o meu próximo. O apóstolo Paulo diz, você pode fazer qualquer coisa que você quiser, mas não se deixe ser preso por nenhuma delas. Porque nem todas que você pode fazer te convém. Paulo diz, e aqui eu vou contextualizar, se usar essa roupa na frente do teu irmão vai escandalizar? Não usa não. Pastor, mas isso não é hipocrisia? Não, isso é amor. Isso é conhecimento da verdade. Se aquilo que eu vou fazer eu posso, mas quem passa, quem olha, pode se sentir constrangido, pode pegar e dizer assim, olha lá o crente, então eu não faço. Eu não vou para o inferno se eu beber um copo de vinho, mas se eu beber vinho e escandalizar alguém, eu posso ficar sem o vinho. Jesus disse, você tem 2 olhos, mas por causa de um você comete pecado, arranca esse olho, cara. É melhor você entrar cego de um olho no céu do que ter os 2 ir para o inferno. É claro que Jesus não está dizendo para fazer isso literalmente. Não.
O que o Senhor está dizendo é: arranca da sua vida aquilo que a tua carne quer, mas que te impede de viver separado e exclusivo para mim, para Deus. Abre mão. Mas eu fui falar para uma pessoa a respeito de Jesus. Falar de Jesus para aquela pessoa. Ela amorosa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extraordinária, mas adorava entidades que não eram o Deus verdadeiro. Tinha veneração por um determinado ídolo. Isso aconteceu comigo com muitas situações, várias pessoas diferentes. E em todas elas foi assim. Você entendeu? Eu falei: entendi. Você entendeu que não há outro Deus senão o Criador do céu, da terra, do universo? Entendi. Você entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê? Não, eu creio, a Bíblia é a palavra de Deus. Então você viu aqui que o Senhor diz: não terás outros deuses perante mim, e não farás para ti imagem de escultura, você não vai venerá-la, você não vai adorá-la. Falei: entendi. Você quer receber Jesus como teu único e eterno suficiente Salvador agora. Você quer fazer dele o único Senhor a quem você somente vai prestar culto. Espera aí, pastor, mas aí tem um problema. O que é? Eu vou ter que abandonar a santinha da minha mãe? Vai. Então, pastor, aí eu não vou conseguir não. Por quê? Porque a minha mãe já morreu, mas eu vou me sentir traindo a memória da minha mãe. Você prefere ir para o inferno? Olha o que diz a palavra do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Lê comigo aqui. Desde agora, o inimigo da sua vida, do homem e da mulher, serão os da sua própria casa. Por quê? Porque eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Ele está dizendo: eu vim para trazer separação. Tem muita gente pegando e dizendo assim: pastor não pode pregar essas coisas, pastor tem que pregar só o amor. Jesus disse: eu vim para trazer espada. Sabe o que significa isso? Divisão. Como assim Jesus dividir? Jesus ama, Jesus abraça, Jesus acolhe, tudo isso ele faz. Mas ele diz: eu sou santo. Eu divido o que é errado do que é certo, o que é pecado e o que é verdadeiro. E Jesus estava dizendo: a partir de agora, eu vou provocar divisão na família. Como assim? Porque aquele que diz: eu recebi Jesus como Salvador e Senhor, vai ser expulso de casa, vai ser deserdado, vai ser destituído de direitos civis, vai ser pelos da sua própria família, vai ser perseguido pelos da sua própria família. Interessante que em nossa sociedade, até um dia desse, isso não acontecia. Mas hoje, se o cristão, ele não tem nada a ver com isso, mas se ele disser: eu creio em Jesus, eu sou contra aborto, eles vão pegar assim: você é um bolsonarista. Não diz: não, isso é um crente. Não, isso é um bolsonarista. É assim, mas isso é uma perseguição. Não deixa de ser. E aí? E aí que até dentro das próprias igrejas. Quanta gente está aí, brigando por uma ideologia, rasgando a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é um livro esquecido, relegado em algum lugar, dentro de casa. A ideologia não, a ideologia está presente o tempo todo na vida daquela pessoa. O partido é a sua religião, a ideologia é o seu Deus, ou aquele líder. Aí, irmãos, o religioso obedece para manter as aparências, ele é escravo do julgamento alheio. Quando eu vejo lá no meu Facebook, Instagram, TikTok, as pessoas que estão lá, os haters, isso é um pastor, isso é um lobo em pé de cordeiro, está falando isso, ele deve estar recebendo alguma coisa de fulano, de Beltrano. Quando eu leio lá as coisas absurdas que ferem a minha alma, no primeiro momento, quando eu leio, fere. Gente que não me conhece, gente que nunca caminhou comigo, gente que nunca veio aqui e entrevistou nenhum de vocês para saber quem eu sou. Fere. Às vezes fere também saber que você leu e você não comentou nada para defender, porque o pastor não vai te defender.
Um homem de Deus não se defende, porque quem defende esse homem de Deus é Deus. Então eu não vou fazer nada para me defender. E quando você lê lá os meus comentários, você vai ver que o que eu falo lá é um comentário com amor. E ainda digo, vem conhecer a primeira igreja Batista Belfor Roxo, onde eu sou pastor. Fique à vontade para entrevistar os irmãos, para você saber quem é o pastor que eles têm. Venha conhecer a igreja para saber se a gente aqui está preocupado com dinheiro para encher o bolso, ou se a gente está aqui realizando a obra do Reino de Deus. Mas quando eu ouço aquilo e vejo aquilo, irmãos, no fundo, aquilo me traz alegria. Sabe qual é a alegria? De saber que eu estou no caminho certo. Eu estou andando na verdade. A verdade causa isso. A verdade dita com amor verdadeiro provoca as reações mais violentas por parte daqueles que estão nas trevas, que são escravos. A porta de saída para o legalista, o religioso, é a obediência. O discípulo é diferente do legalista, o religioso. Porque o discípulo obedece porque já é livre. Mas ele é escravo, só que de outro Senhor, do único eterno e verdadeiro Deus. Aquele que comprou a sua liberdade com o preço do seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Então ele se submete, recebendo Jesus como Senhor da sua vida. E faz isso não por medo, faz isso não por barganha, faz isso não por religiosidade, faz isso não por legalismo, faz isso por amar ao Senhor, por saber quem Ele é. Parece um paradoxo, como ser obediente e livre ao mesmo tempo. No senso comum, liberdade é fazer o que se quer. Na sabedoria de Deus, liberdade é ter o poder de fazer o que é certo. Ué, mas todo mundo não tem o poder de fazer o que é certo? É? Fala isso para o usuário de crack. Ele tem o poder de fazer o que é certo? Ele sabe o que é certo, mas ele tem o poder? Ele é escravo do vício. Fala isso para um corrupto. Você acha o quê? Você não leu? O Vorcaro andou dentro das igrejas. Era membro de igreja. Conhecia a palavra de Deus. Ou pelo menos ouviu do púlpito inúmeras vezes. Onde está ele hoje? Por consequência do quê? Escravidão do pecado. Ele fez uma escolha. Ele era um religioso. Não pode nem dizer que ele era um legalista. Mas o que era o evangelho para ele? O evangelho para ele é o que é para muita gente. Espaço de network. Um lugar onde eu vou para me relacionar com boas pessoas e fazer negócios. Um lugar onde eu vou, onde tem muita menina bonita, para eu dar uma paquerada. Um lugar onde eu vou para colocar minha roupa mais bonita e desfilar para receber os elogios que massageiam o meu ego, para me dar uma satisfação emocional da vaidade. O pecado é um vício que escraviza o nosso circuito de recompensa. Ele nos promete prazer e entrega a prisão. A obediência a Deus funciona como um reboot no nosso sistema da alma. Quando escolhemos o caminho do Senhor, amados, nós estamos alinhando a nossa vontade com o propósito para o qual nós fomos desenhados. Você e eu fomos desenhados por Deus com um propósito. Quem sabe qual é o propósito? Efésios capítulo 1. Para o louvor da glória de Deus. Se você não sabe a resposta às duas perguntas fundamentais para o ser de um ser humano: por que existo? Para que existo? Você é um escravo.
Se você não sabe por que você existe, você é escravo de quem te diz a razão pela qual você existe. E por isso tem muitos que estão escravos dessa ignorância, mandando espaçonaves, realizando experimentos científicos para descobrir a origem da vida. Está lá em Gênesis capítulo 2. Criou Deus o homem do céu e da terra. Criou o homem do pó da terra. Soprou nele o espírito de vida. Tenta fazer um corpo humano e fica esperando que ele acorde e comece a viver por si só. Não vai. Faz uma análise do corpo humano, o que é que tem? Tudo da terra. Zinco, potássio, cálcio, sódio. Tudo da terra. Ferro. Alguns com mais ferro que outros. Mais pesadinho. Ferro. Pó da terra. Para que você existe? Se é que Deus que te criou, qual o propósito dele ter te criado? Efésios capítulo 1. Para que você tenha um relacionamento com Deus, que dê prazer ao seu coração. Para que você viva de modo a dar prazer ao coração de Deus. Para o louvor da glória de Deus. A pergunta que eu faço a todo jovem, quando diz, pastor, nós estamos nos preparando para ter filho. Aí eu pergunto, para que você quer ter filho, cara? Ah, pastor, que é gostoso, né, ter uma criancinha. Não faz isso não, filho. Faz não. Filho, faz não. Faz não. Tu gosta da tua mulher? Não, eu sou apaixonado. Legal. Mas, filho, vai ficar barriguda. Desse tamanho, ó. Se o médico pegar e disser assim, gravidez de risco, tu gosta de sexo, né? Esquece. Talvez por 6, 7, 8 meses. Mais o período, vamos botar uns 9, 10 meses aí, esquece. Tá a fim de arriscar? Não, pastor, mas... Ah, é? Tá bom. Ó. Vai ficar enjoada. Tu tá no trabalho, tem que se largar tudo e sair correndo. Não, ah, é? Tá bom. Quando nascer, quantas horas tem a noite que você dorme? Ah, eu durmo em torno de 6, 8 horas. Esquece. Você vai dormir 2 e olhe lá. Isso se você for marido bom. Por quê? Porque de 2 em 2 horas nem acorda, meu irmão. E quando ele acorda ou porque está com fome, tem que tirar ele do bercinho e levar lá para a cozinha. Ou ele fez número 1 ou número 2, está dizendo, papai, está na hora. Vem me limpar. E aí? Ah, pastor. Porque não basta olhar e ver a coisa lúdica. Tudo tem custo. Tudo tem gasto. Tudo envolve responsabilidade. Mas quando a gente olha para aquele bebezinho, que a gente está ali no bercinho, aquela carinha, né? Parecendo um pãozinho de alho, né? Aí aquilo olha para nós assim, dá aquele sorriso e você diz, tá sorrindo para mim? Tá não, bobão. Ainda não consegue nem te enxergar direito. Está de olho aberto, mas não está nem te vendo. Sabe quando você mergulha e você abre o olho dentro d'água? É aquilo ali. Não consegue ainda definir as coisas. Mas consegue definir pelo ouvido, pelo som. E aí você põe o dedinho lá e agarra no teu dedinho. Aquilo te dá uma sensação extraordinária, incrível. Isso vem de Deus. Mas cresce. Diz assim, minha roupa acabou, tem que comprar roupa. Aí torce para nascer homem. Que se for menina, deixa para lá. Mas aí, tem gente que é abençoado, né? Eu fui abençoado. Lá em casa,
única cueca no varal era minha. Né? Não é diferente lá com o André. André Biosca, só cueca, né, André? Não, só calcinha, né, André? Pois é, quer conhecer, bate um papo com a gente. É não? Nem todo mundo foi como Marco Aurélio, veio 2, um de cada lado, dá tudo, equilibra. Pois olha aqui, cresce. E aí quando volta e traz lá aquela resultado das provas, como é que chama? O boletim. E você olha, aí papai, e você olha lá, 8, 9, 10, é você. Meu filhão, minha filhona. Você vai para a reunião de pais, aí vem o professor do seu filhinho, olha, mas educado, atencioso, e você se sente o cara, você se sente a cara, não? O que é que você está sentindo realização? Porque aquele seu filhinho dá prazer ao seu, e dá prazer ao seu coração por estar fazendo aquilo que você esperava que fizesse, que você ensinou como deveria ser. A razão para nós existirmos está em Efésios capítulo 1. O Senhor nos criou para ter um relacionamento conosco, que dê prazer ao coração dele. Se nós não estamos vivendo para dar prazer ao coração do Senhor, nós somos escravos dos nossos impulsos, das influências que recebemos de um mundo que está sob o domínio do maligno. E por isso sofremos tantas consequências ruins. Quando escolhemos o caminho do Senhor, nós estamos alinhando a nossa vontade com o propósito para o qual nós fomos desenhados, amados. Lembre de Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18, que diz: mas graças a Deus que outrora escravos do pecado, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5, versículo 1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Servidão a quem? A Satanás. Pelo quê? Pelo pecado. A liberdade interior é o poder de dizer não ao que me destrói, e sim ao que me constrói. Eu queria que você repetisse isso. A liberdade interior é o poder de dizer não ao que me destrói, e sim ao que me constrói. É a capacidade de obedecer a Deus sem sentir que eu estou perdendo algo, mas sim ganhando a plenitude do meu propósito. Eu já vi crente dizer assim: eu não quero estudar mais não. Já fiz faculdade, estou no bom emprego, tá bom. Falei, como assim, cara? Para mim tá bom. O que eu queria, eu consegui. Falei, como assim, crente? O que é, pastor? Como é que você está determinando até onde você vai? O quanto você cresce? O quanto de fruto você dá? Sabe, irmãos, quem nos faz pensar assim é o mundo. O mundo nos faz pensar que nós devemos ir somente até onde nós nos sentimos confortáveis e satisfeitos. Cheguei aonde eu esperava, eu tinha expectativa, morreu. Ei, a expectativa é minha, mas qual é a expectativa de Deus ao meu respeito? Quer dizer que eu tenho potencial para produzir muito mais, eu tenho potencial para realizar muito mais, e com isso eu tenho potencial para ser ainda muito mais efetivo, eficaz e eficiente no propósito de Deus de provocar diferença, de causar impacto e realizar para a glória de Deus, abençoando outras vidas. Mas eu paro ali porque aqui é a minha zona de conforto. A liberdade interior é a capacidade de obedecer a Deus sem sentir que eu estou perdendo algo, mas sim ganhando a plenitude do meu propósito.
Senhor Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma. A obediência, amados, é o trilho, a liberdade é o trem que corre veloz e seguro sobre ele. Sem os trilhos, o trem descarrilha e para. Com os trilhos da obediência, o trem da sua vida alcança o destino proposto pelo Senhor para você. Eu quero que você pense sobre isso agora, por favor. Olha, meu irmão, minha irmã, você que é alguém que disse: eu recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador e fiz uma aliança com Ele. Como é que está o seu endereço espiritual? Você tem visitado a palavra ou você tem permanecido nela? A Bíblia é um elemento presente, um aplicativo instalado no seu computador, smartphone, tablet, ou um objeto impresso em papel e tinta, mas deixado em algum lugar durante a semana, e você nem o traz, ou se o traz porque está no seu celular, você nem o usa porque é projetado no telão e basta você ler o que está lá sendo projetado. A Bíblia, a palavra de Deus, é um lugar de visitação ou você tem permanecido nela? Se a sua obediência hoje parece um fardo pesado, um conjunto de regras sufocantes, talvez você ainda esteja tentando obedecer para ser aceito. Então entenda hoje, a verdade já te aceitou. O seu sim para Deus não deve ser um grito de socorro, mas um suspiro de gratidão. Cure hoje a sua distorção de que Deus é um tirano que limita a sua vida. Ele é o arquiteto que desenhou o mapa da tua felicidade. Obedecer é o caminho mais curto para a paz que você busca e precisa. Mas para você, querido visitante, você que visita a habitação do Altíssimo, você que ainda não fez de Jesus Senhor da sua vida, você que ainda não recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, você que já ouviu a palavra, você que diz que crê na palavra, você que diz que ama Jesus, você diz que ama Deus, que amor é esse? Que não envolve compromisso, que não envolve aliança, que não envolve intimidade. Talvez você tenha medo de entregar a sua vida a Jesus porque acha que vai perder a sua liberdade. Você pensa, se eu me tornar cristão, se eu me tornar membro da igreja de Cristo, não vou poder fazer mais nada do que eu gosto. Deixe-me dizer com todo carinho, você está na verdade preso. Você quer se sentir livre, mas na realidade você está preso. Você é escravo do que as pessoas pensam de você, escravo dos seus vícios, escravo da necessidade de provar o seu valor o tempo todo, escravo de inclinações que a sua carne produz em você. Jesus não veio para te dar uma nova prisão. Ele veio para abrir a cela em que você se encontra. A maior liberdade que existe é saber quem você é, por que você existe e a quem você pertence. Qual é o propósito da sua existência nessa terra? No momento que você obedece ao chamado de Jesus e o reconhece como Salvador, então a verdade entra na tua vida e quebra as correntes do vazio existencial que você experimenta. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter um padrão de vida invejável, você pode ter um nível acadêmico impressionante, você pode ter relacionamentos incríveis com pessoas bem posicionadas, mas nada disso pode realizar e satisfazer o teu vazio existencial. Porque o que existe aí é a falta de Deus. Mas quando a verdade entra na tua vida, ele quebra as correntes desse vazio.
Eu quero fazer um convite para você. A você, meu irmão, minha irmã, que Deus aplicou essa palavra ao teu contexto pessoal e particular de vida. E você precisa tomar uma posição hoje. E deixar de ser legalista, deixar de ser alguém que busca o Senhor por medo ou por necessidade. E passar a ser um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. Declare teu amor e a tua submissão ao senhorio de Jesus. Diga: eu rejeito ser aprisionado e me manter prisioneiro de impulsos, de paixões e de influências desse mundo. Eu quero viver e experimentar a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade, a partir da minha intimidade com o Senhor. E por isso eu vou buscar o conhecimento, a intimidade com a verdade que é a palavra do Senhor. Eu vou rejeitar aquilo que não coaduna com o crivo da verdade que é a palavra do Senhor. Eu reconheço que eu tenho em mim impressões que foram impregnadas pela influência da formação que recebi do meu pai, da minha mãe, que construíram em mim uma predisposição neural que me leva a ter atitudes que eu sei que não deveria, porque já fui confrontado com a verdade eterna da palavra de Deus, mas isso tem sido mais forte em mim do que a presença do Espírito Santo. E por quê? Porque eu não tenho buscado ter intimidade com Ele. E você se lembra da ilustração? Colocaram um cachorro, pitbull e um gato siamês para brigar. O gato vai virar jantar do pitbull. Mas se você deixa o pitbull com fome preso dentro de um quarto, enquanto você alimenta o gato durante uma semana, quando você colocar os dois para brigar, o gato vai fazer picadinho no pitbull. Por quê? Porque vence quem você alimentar. Se você passa a alimentar o teu espírito com a palavra de Deus, se você passa a alimentar a tua alma com a palavra de Deus, se você passa a buscar conhecer, ter intimidade com a verdade que liberta, que é a palavra de Deus, se você passa a buscar ter intimidade com Deus, pelo Espírito de Deus, orando, falando com o Senhor todos os dias, com um tempo de qualidade com Deus, tudo muda na tua vida. Então eu pergunto: quem deseja trocar a falsa liberdade do pecado, da inclinação, pela verdadeira liberdade da obediência em Cristo nessa manhã? Quem quer parar de lutar contra Deus e começar a andar com Ele? A palavra de Deus em Romanos capítulo 6, 22 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se você quer essa libertação hoje, então dê o seu passo de obediência. Renda-se à verdade. Você pode fazer agora a escolha de continuar como você está. E enquanto você é confrontado com essa oportunidade que você tem, de tomar uma atitude que vai fazer a diferença daqui para frente, para a construção de uma realidade nova, de bênção, de equilíbrio, de paz, de satisfação e realização em Cristo. Você pode permanecer com o pensamento que afeta a tua alma, a tua mente agora, insistindo em o que você vai perder por fazer essa aliança com Deus, quando na verdade é o que você vai deixar de ter que te escraviza, te impede de andar na verdade. Mas se você quer essa libertação hoje, dê seu passo de obediência. Renda-se ao senhorio de Cristo Jesus. Eu quero orar com você que assim deseja fazê-lo. Se Deus falou a você, ao teu coração, se você reconhece essa palavra como verdade de Deus, você quer tomar uma atitude. Seja você um crente, seja você um membro da igreja, você que nos visita, você que está participando conosco pela transmissão. Aí onde você está agora, fique em pé, abra a sua boca e diga para Deus: Senhor, eu tomo sobre mim a autoridade do Senhor e a tua palavra. Eu invoco o teu Espírito Santo para andar comigo.
Eu rejeito ser guiado, dirigido e controlado por influências que estão ao meu redor, de pessoas ou ideais, ideologias ou filosofias. Eu rejeito continuar sendo conduzido por impulsos da minha carne, da formação errada que eu recebi pela ignorância dos meus pais. Eu me posiciono agora, Senhor, para começar a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Não mais para ser um visitante, mas para ser aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Não para ser meramente um membro de igreja, mas para ser alguém que, como crente, servo do Senhor, vai viver para fazer a diferença, por saber e conhecer qual é o meu lugar em todo esse universo. Eu quero viver para dar prazer ao teu coração e experimentar os frutos da minha obediência ao Senhor, que o Senhor tem prometido na tua palavra. Fruto de vida eterna, que começam a ser colhidos ainda enquanto nessa vida na terra.